O governo consegue assinaturas para a criação de uma CPI sobre obras do PT com dinheiro da área da educação entre 2006 e 2018. E a gente conversa agora com o senador Carlos Portinho, que lidera o PL no Senado. Tudo bem, senador? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, aqui na Jovem Pan, no Jornal da Manhã. Inclusive, a nossa reportagem conversou com o senhor ontem. Eu queria que o senhor já explicasse para os nossos ouvintes e espectadores. Os senadores de oposição estão dizendo que é uma tentativa de retaliar a oposição por tentar criar a CPI do MEC. Como é que o senhor rebate isso? Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Só quem despreza 2.000 obras inacabadas no país pode falar isso. Na verdade, a CPI que buscou o senador Randolfo Rodrigues e nunca teve as assinaturas, a verdade é essa, não teria protocolado, né? Essa sim trata de assuntos que já estão sendo investigados pela Polícia Federal, trata de assuntos que já foram requentados, o próprio fato de pastores com o ministro, o próprio ministro denunciou o abuso de acesso, como deve fazer qualquer gestor público numa situação dessa, a CGU, que é o órgão de controle interno, questão dos ônibus, superfaturamento só quando há pagamento, é só narrativa, nunca houve pagamento, né? Então, o que há de concreto que foi apurado no depoimento são 2.000 obras inacabadas, são creches, escolas, universidades, como lá em Redenção, no Ceará, 4 blocos, milhares de dormitórios prontos para receber os alunos universitários, né? E não tem a estrada de acesso. Por quê? É isso que a gente quer saber. Tenho certeza que pelo tempo, mais de 15 anos obras aí paradas, certamente é desvio, é corrupção. Pode ter casos de inoperância, ineficiência do prefeito, falta de documentação de alguma coisa, pode. Mas a sua grande maioria, não tem a menor dúvida, como essa em Redenção no Ceará, que é uma vergonha, coisa absurda. Isso foi revelado no depoimento. Era o que tinha de mais importante, o maior conteúdo e de concreto que há. 98% no período de 2006 a 2018. Senador, na sequência, as perguntas dos nossos comentaristas. Ricardo Salles. Portinho, bom dia. Prazer em vê-lo. Bom, primeiro, parabéns pela iniciativa de apresentar algo tão relevante. Você acredita que o Rodrigo Pacheco pode instalar essa CPI? Eu vi hoje uma declaração dele dizendo que não vai permitir a utilização de instrumentos eleitorais, né, disfarçados de instrumentos legislativos. Engraçado que não falou isso da primeira iniciativa que se avizinhava do Randolfo Rodrigues, mas fez questão de falar dessa protocolada por você com a assinatura de outros 27 senadores. Você acha que ele vai instalar isso? Olha, há várias CPIs nessa fila, digamos assim, né? A das ONGs da Amazônia, do Plínio Valério, o senador Plínio Valério, já protocolada desde 2019, foi preterida pela CPI da Covid. A CPI do narcotráfico, protocolada pelo senador Girão, algo muito sensível no nosso país, em todos os municípios, todos os estados há. E há a nossa CPI, que busca investigar 2.000 obras inacabadas e que a gente precisa dar uma solução para isso, né? Então, se o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, pretende abrir agora, acha que não é um momento eleitoral, né? E talvez isso seja contaminado, pode ser sim, né? Então, fica lá para a fila, para ser aberto depois das eleições, mas que a gente tem que investigar isso, com certeza a gente tem que investigar. Amanda Klein. Senador, bom dia. Uma série de reportagens do jornal Estado de São Paulo e outros veículos de comunicação mostram também 2.000 novas obras contratadas para creches e escolas, sendo que há essas outras inacabadas em andamento que obviamente teriam prioridade na fila. No entanto, emendas do orçamento secreto foram usadas para prometer essa construção de novas obras que os jornais chamam de escolas fakes, né? Porque, na verdade, não há nenhum recurso reservado no orçamento para essas escolas. Então, elas serviriam como mera propaganda eleitoral para o deputado ou para o prefeito daquele município em particular, todos aliados do governo federal. A CPI pretende se debruçar sobre isso também. O senhor não acha estranho investigar só obras inacabadas, sendo que há essas 2.000 obras prometidas, contratadas para escolas fakes e não há nenhum recurso no orçamento disponível para esse fim? Amanda, a gente deve investigar obras de mandatos passados por uma razão simples. A gente está falando de obras que estão há 15 anos, 7 anos, 8 anos. As obras desse governo, elas têm um tempo para sua execução. Uma obra de uma escola não é construída, muitas vezes, uma universidade, uma obra maior, não é construída em 2 anos, né? Então, eu acho que querer botar no período
que nem foi completado de 4 anos desse mandato uma investigação, não faz sentido. Faz sentido pegar obras, e não é só do governo do PT, tem também a parte do governo do MDB. Com relação à questão do orçamento, vou deixar claro, e não tem nada de secreto, né? O orçamento, quando é executado, está lá no portal da transparência. Quem sabe o que acontece lá na comunidade da Reta do Itaboraí sou eu, não é o ministro, que, como até no depoimento naturalmente disse que não conhece a comunidade da Reta, né? Então é o parlamentar que leva o recurso lá na ponta. E exatamente por isso, houve essa discussão. A gente deve parar de enviar recurso para a construção de escola enquanto há 2.000 obras paradas? Eu creio que não. Por quê? Não podemos prejudicar essa geração pelos erros da geração passada, né? Há cidades que precisam de construção de creches e de escolas e podem ter alguma obra parada. Aquela obra parada deve ser investigada. E sobre orçamento, o que acontecia antes, Amanda, era muito curioso. Vou dar um exemplo. Você pega uma escola que custa 7 milhões de reais a sua construção. Antigamente empenhava-se os 7 milhões de reais, o dinheiro ficava preso no orçamento, a obra ficava parada por desvio, corrupção ou inoperância, né? E o recurso ficava lá preso. O que a gente precisa para fazer um edital, quem conhece o mínimo de gestão pública e de administração pública, é a reserva orçamentária. O empenho pode ser de um valor pequeno. Por quê? Porque é durante a primeira fase que vão se juntar os documentos, que vai se atestar a viabilidade do projeto, que vai se iniciar a construção da obra, que vai se medir a primeira fase, aí se paga um pedaço, que vai se medir a segunda fase e aí se paga outro pedaço. Essa é a melhor maneira de fazer gestão. O senhor espera ter uma confirmação com relação à aprovação de início da comissão? Quando? A partir daí, então, o senhor imagina que os trabalhos começariam em qual data? Deveriam durar quanto tempo aproximadamente? Teria como fazer essa CPI não virar palanque para discursos políticos com relação às eleições deste ano? E o senhor já tem alguns nomes principais para chamar para a comissão, para depoimentos? Essa é uma questão que, na verdade, qualquer CPI que viesse, teria que se defrontar. Existem, como eu disse, 4 requerimentos à frente. Existe o requerimento de uma CPI do senador Plínio Valério para as ONGs da Amazônia, né? Existe o requerimento de uma CPI já protocolado do senador Girão, existe o nosso requerimento e antes existe o requerimento de convocação do ministro Alexandre de Moraes. Então, acho que tem que seguir uma ordem. Sei que a CPI das obras inacabadas é a terceira da fila e tem que caber dentro de um cronograma que é prejudicado pelo momento eleitoral, sim. Não a questão da discussão, mas a questão até do tempo, né? O Senado, o Parlamento entra em recesso logo à frente, em julho, depois, 60 dias antes do período eleitoral, não é cobrada a presença no Senado, né? Por lei, isso. E por essa razão, talvez essas CPIs fiquem para após as eleições, mas não vamos desprezar 2.000 obras inacabadas. Senadores, só para fechar e para ficar claro também, qual que deve ser o apoio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a essa CPI? O senhor acha que não haverá apoio dele, por parte dele, por ser justamente um período eleitoral? Não, eu não acho que caiba ao presidente Rodrigo Pacheco esse julgamento. Aliás, em outras CPIs, o próprio STF é que determinou, e o que vale para um, vale para outro, né? Então, a gente tem que aguardar, como eu disse, há sim outros requerimentos à frente, né? E o momento certo. O momento certo é que essa fila ande e a gente possa, inclusive, né, concluir essas CPIs que foram abertas. Se forem abertas é porque tem interesse, e são interesses de senadores que assinaram. Senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro. Muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza. Até a próxima. Um abraço. Muito obrigado, Ricardo, Amanda, a todos da Jovem Pan e a sua grande audiência. Obrigado, senhor.